Olá pessoal, eu sou a Jaque, né? Como vocês sabem, vocês estão por aqui. Hoje eu vou trazer um vídeo assim, um pouquinho diferente de formato, né? Eu tô aqui com a minha cara toda lavada, como vocês podem ver. Eu vou fazer uma aqui e fala. Um bate-papo que eu gosto muito de fazer pelo Instagram. Inclusive, se você não acompanha a gente no Instagram, vou deixar aqui o arroba para vocês seguirem lá. Que lá eu falo mais do dia a dia e com certeza vocês vão ver assuntos um pouco diferentes também desses que são postados aqui no YouTube. Mas hoje eu quero muito fazer esse momento com vocês assim. Não se incomodem se eu não estiver olhando assim diretamente para vocês, que eu preciso olhar no espelho quando eu começar a me maquiar. E eu quero muito falar sobre criação, sobre educação de filhos. E enquanto eu vou me arrumando, eu vou conversando com vocês. Se você compartilha de um pensamento parecido com o meu, pode deixar nos comentários. Ou também, se você não concorda, se você quiser deixar a sua opinião, também é muito bem-vindo, né? Então vamos lá, vou prender aqui o cabelo um pouquinho porque senão, né, vai ficar tudo cara. Mas então, hoje, tô gravando esse vídeo. Hoje eu gravando esse vídeo, eu já fiz um post lá no Instagram a respeito disso. Aqui é só pra dar uma hidratadinha na pele. Gente, eu não sou maquiadora, e sinceramente, né? É só mesmo me arrumar aqui junto com vocês. Eu não sou profissional, eu me viro aqui no básico. Já quis muito mexer com isso no passado. Inclusive, gente, vocês acreditam que em 2009 eu tive um canal no YouTube e eu queria muito falar, né, sobre maquiagem, mas não deu muito certo, não. Aí eu cheguei a subir alguns vídeos, mas não rolou muito. Depois eu desisti também, era uma outra fase da minha vida. Mas então, eu fiz um post falando sobre criação, né? E sobre a questão de agressividade, sobre você educar com violência, né? E sobre como que é errôneo a gente pensar que isso faz efeito. E sinceramente, eu sei que muitas vezes eu falo sobre isso, algumas pessoas não concordam, porque a maioria de nós que tem, né, essa faixa etária que, por exemplo, eu tenho hoje, eu já tenho 35 anos, nós somos criados, nós somos educados com violência. Então isso acaba que traz pra gente uma sensação de que isso é comum, que isso faz sentido. Eu me lembro de ouvir mesmo de genitores ainda que você apanhou muito menos do que você merecia. E olha como que isso é complicado. Entendo se você não concordar também, porque tem gente que acredita que nossa, eu devo tudo que eu sou às surras que eu levei. E não, gente, a violência, eu acredito muito que ela não nos torna ser humanos melhores. Não, você não vê uma criança que cresceu e se tornou um adulto criminoso porque foi amado demais. Logicamente que precisamos educar, precisamos orientar, precisamos ensinar o que é certo, o que é errado, mas não é a violência que vai fazer com que a criança, com que o adolescente aprenda a mensagem que você quer passar. Senão, assim, seria muito fácil. E uma coisa que me incomoda muito, eu vou começar a maquiar, porque senão eu vou ficar aqui falando e acabou que não vai ser maquia e fala, vai ser um falatório desgramado, né? E uma coisa que me incomoda muito é porque existem várias leis, né, que protegem nós mulheres, por exemplo, né? Tem a Lei Maria da Penha. Eu tô destruindo o negócio aqui da base. Tem a Lei Maria da Penha, tem o Estatuto do Idoso. E tudo isso, se você agredir, né? Hoje, se o homem agride uma mulher, ele vai preso. Embora a gente sabe que existem muitas falhas nessa lei, né? Na verdade, assim, não acredito que a lei seja falha. Eu acredito que aí entra um conflito, né? A polícia prende, a justiça solta, não tem argumentos, mas isso aí é uma coisa que, se a gente for adentrar aqui, nós vamos falar e infelizmente não chegar a um contraponto. Infelizmente o nosso sistema judiciário, ele é muito falho, tem muitas brechas, né? Mas enfim, não existe uma lei
de proteção à criança. A gente vê muitos casos aí em que o conselho tutelar não faz o que deveria ser feito. Aí quando a criança morre, quando essa criança ela é agredida a ponto de perder a vida, aí aparecem alguns órgãos competentes para poder falar a respeito, né? Mas infelizmente as nossas crianças elas não são amparadas como deveria. Inclusive nessa postagem que eu fiz, eu falava o seguinte: será que se você tratasse outras pessoas, se você fizesse com outras pessoas o que você faz com o seu filho, você já não teria parado diante do juiz? Porque é verdade, pensa só. Muitas pessoas que batem nos filhos, elas alegam que fazem isso porque a criança não obedece, que é para a criança aprender. Mas e se você tem uma discussão com o seu colega de trabalho que te desagradou ou fez uma coisa horrível que você não gostou, que você ficou irritado? Você não vai bater nele. E por que a gente tem esse convívio social, como que eu posso dizer, essa forma de lidar, né? Que você tem que entender o que a pessoa está sentindo, você tem que conversar, você tem que resolver tudo de uma forma mais harmônica. E quando é com um filho, não se tem. Você acha que você pode, né, agredir a criança. Então, assim, eu fiquei muito reflexiva com relação a essas coisas. É claro que eu acho que especialmente nós que fomos criados assim nesse ambiente de violência, a gente tem que tomar cuidado para a gente não repetir, porque isso acaba sendo um padrão que a gente tem como normal, né? Eu mesma me lembro que quando eu era adolescente, assim, jovenzinha, nossa, que eu vi uma criança fazendo birra, eu ficava, gente, como que essa mãe não tirou esse chinelo do pé ainda e deu na cara dessa criança? Porque era o padrão que eu tinha dentro de casa, porque eu achava que aquilo ali que era o certo. Mas depois você vai entendendo, você vai crescendo, você vai começando a ter um parâmetro para você olhar a situação de outra forma e você percebe que as coisas não se resolvem desse jeito, que a criança não passa a ser uma criança melhor, né? Que aquele problema de comportamento, ele não se resolve devido à quantidade de surras que essa criança leva. Muito pelo contrário, as crianças que apanham, elas tendem a ser muito mais, ter muito mais problemas de comportamento, né? Porque eu sempre acho que as nossas atitudes, elas são copiadas pelas crianças, e eu vejo isso pela Helena. Mesmo sendo uma criança atípica, o quanto que ela tende a imitar a gente. Ela vê a gente fazendo algo, ela quer fazer também. Ela quer, por exemplo, ela vê a gente varrendo, ela quer varrer. Isso daí é tudo, todas as nossas atitudes. Então eu acho que a gente dar o exemplo vai surtir muito mais efeito do que você ser violento. Eu acho que de primeiro momento, assim, a curto prazo, você pode até achar que a criança, a criança tomou uns tapas, aí ela foi lá e ficou quieta. Porque você sofreu uma violência, né? E como você não tem força para você lidar de igual para igual com a pessoa, o que você faz? Você recua. Pensa só, você sai na rua ali, um boxeador vem querer brigar com você no braço. O que você vai fazer? Você vai atrás? Você vai lá e vai... A menos que tenha um outro boxeador aqui me assistindo, né? Você vai lutar com o cara? Não, você vai recuar. Você vai parar o que você está fazendo. A criança sente dor, né? Ela é punida, ela tem uma punição ali. Então, obviamente, ela vai recuar naquele comportamento dela. Mas essa coisa de que apanhou e nunca mais vai fazer, isso não funciona. Porque eu acho que se fosse assim, a gente não passaria a infância apanhando. Seria uma única vez, então você ia pensar, agora eu vou fazer tudo certo porque eu não quero apanhar de novo. Só que aí, mesmo que eu corrija aquele comportamento que eu fiz,
eu posso ter um outro comportamento, eu posso fazer uma outra coisa que não vai ser tão interessante. E às vezes aquela mãe também que bateu no filho por determinada coisa, ela não bate mais por aquela mesma coisa, ela vai bater por outras coisas. E, gente, quando a gente chega nesse mundo aqui, a gente chega sem saber de nada. É igual um funcionário no primeiro dia na empresa, ele não sabe como que é o sistema da empresa, ele não sabe como que funciona, ele tem talvez uma mínima noção por ele talvez já ter atuado naquele papel em outra empresa, mas ali dentro para ele é tudo muito novo, então ele precisa de alguém orientando ele 24 horas para ele ir aprendendo. E pode ser que ao longo de um certo período ele cometa muitos erros por não saber como que as coisas funcionam. Então uma criança, ela não sabe, ela chega aqui zerada, ela não sabe código de conduta, de convivência, ela não sabe lidar com as emoções. Gente, a gente com 35, 40 anos ainda não sabe. Aí você quer que uma criança de 6 meses, 1 ano, que ela saiba. Você quer que uma adolescente que está um turbilhão de hormônios, de entendendo que não é mais criança, mas que também não é adulto, que ele consiga ter controle total das emoções. Então, assim, eu acho que, apesar de tudo, a gente está vivendo uma fase que ela é bacana, que ela é melhor do que nós já vivemos assim no passado, porque hoje existe uma corrida. A gente nunca tem ônibus na minha cidade, mas na hora que eu ligo a câmera para poder gravar, tem ônibus de 5 em 5 minutos. Acho que eu vou começar todos os dias a ligar essa câmera, porque vai ajudar as pessoas que moram aqui na cidade, porque elas vão ter ônibus à vontade. Mas então, a gente está vivendo um movimento que eu acredito que para as próximas gerações, né, os nossos filhos, os nossos netos, eu acredito que a coisa vai estar mais tranquila, porque uma preocupação em educar de forma gentil, sabe? E porque a gente tem uma coisa que, nossa, a gente precisa formar o cidadão. Não precisa formar o cidadão. Essa pessoa já vem formada. No momento que eu tô gravando isso aqui, um pouquinho antes de eu entrar aqui, a minha irmã me mandou uma publicação muito interessante falando sobre pais carpinteiros e pais jardineiros, né? O pai jardineiro, ele recebe, né, aquela plantinha, aquele ser humano, e o que ele faz? Ele rega, ele cuida, né? Mas ele entende que ele recebeu uma espécie, né? E ele tem que cuidar daquela espécie e dar àquela espécie o tipo de cuidado que ela precisa, né? Quem tem costume de mexer com plantas, né, de ter jardim, sabe bem do que eu tô falando. Cada planta precisa de água ou precisa de mais sol, menos sol, mais adubo, precisa de ser podada. Outras não, outras já estão ali, já crescem praticamente sozinhas. E é importante a gente entender que o ser humano, ele já vem um ser humano. O que a gente precisa ajudar essa criança é entender, né, as regras sociais, a entender como que é a convivência aqui em comunidade e dar exemplo. Você sendo o que você já é um espelho para o seu filho. E boa parte dos pais agressivos, eles não querem que os filhos reproduzam os próprios comportamentos que eles têm dentro de casa. Então tá aí. É aquela famosa, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Só que infelizmente isso não funciona, né? E os outros pais eram os pais carpinteiros, que eles insistiam em moldar os filhos. Então, você é uma espécie e você quer transformá-la em outra, você quer fazer com que ela seja outra coisa, né? É tipo a técnica do bonsai, né? A árvore é grande, mas você quer tê-la pequena. E isso é uma tarefa bem difícil. Precisa de você tirar a essência daquela espécie. E toda vez que você tem uma educação em que você precisa de inibir, podar, fazer com que essa pessoa se torne outra pessoa, isso não é educação. E muitas vezes o seu filho ele vai passar a adolescência, a juventude, a vida adulta, tentando se recuperar dessa infância que você deu.
Então eu acho que é muito importante nós, enquanto pais, a gente entender essa responsabilidade. Não é só a questão de colocar no mundo, a questão de dar um tipo de educação, que essa criança precisa ser exemplar, que vai me fazer vergonha. Não é isso. Eu acho que a gente tem que entender que são fases. Ensinar não quer dizer você diminuir essa criança, você fazer com que ela seja uma outra pessoa, você tirar a essência que ela tem, sabe? E uma coisa que eu sempre procuro pensar quando às vezes eu tô passando por uma situação assim muito crítica com relação a... Gente, crianças eles tiram a gente do sério, e se eu falar o contrário eu vou estar mentindo pra vocês e não é legal. Criança tira a gente do sério porque a gente é adulto, a gente tem uma forma de... uma rotina, e a criança às vezes vem pra bagunçar isso, você tá num local, você quer permanecer no local, a criança quer outra coisa. E tem hora que isso é só Jesus na causa, que você fica irritado. Eu, por vezes, fico muito irritada. Tem hora que eu tô louca de sono, Helena quer andar pela casa, Helena quer fazer tudo menos dormir. E tem hora que ela não quer comer, que ela quer fazer hora, que ela quer fazer graça, que não quer sair do banho. Então tem várias coisas que acontecem. E ela faz umas pirraças que ela se joga. Se eu não estiver segurando, ela cai de cabeça no chão. E eu achava que eu nunca ia passar por isso, né? E graças a Deus ela ainda não aprendeu. E eu espero que nunca aprenda. Aquela coisa de estar no supermercado e quer uma coisa e se joga, né? Que isso aí é o clássico. Isso aí é o que a gente... A mulher adulta que é mãe, eu acho que é o que ela tem mais medo. Só que eu sempre penso o seguinte, quando eu me sinto tentada a ter uma atitude assim mais radical, né, gente, a partir para a ignorância mesmo, eu sempre penso, o agredir, o bater, ele tem mais a ver com o que a gente está sentindo do que com o que você quer produzir. Você quer extravasar, você está com raiva, você está frustrada, você está nervosa com a criança e você quer extravasar isso. Então é por isso que você bate, não é pelo comportamento da criança. Porque realmente eu me lembro muito assim dessa coisa de apanhar na infância. E eu nunca me lembro de ter feito alguma coisa tão grave que merecesse as surras que eu levei. Não me lembro. Porque... E olha que, tipo, é uma frase até complicada pra você ver como que é um senso comum, como que é uma coisa que tá na cabeça da gente. Eu não acho que nada que uma pessoa faça vai fazer ela merecer surras, né? E não vai resolver, certamente, a criança quebrou uma coisa super valiosa. Velho, você bater, a coisa valiosa não vai voltar. A criança tomou uma atitude muito ruim na escola, roubou uma coisa de um coleguinha, bateu no outro coleguinha, você bater não vai resolver. Então, assim, eu sempre procuro pensar na solução que a situação vai me trazer. E às vezes não vai trazer nenhuma, porque agredir, bater só vai fazer essa criança ficar agressiva também. Revoltada, porque revolta, né, gente? Quem gosta de apanhar nesse mundo? E muitas vezes a criança também não entende, dependendo da idade dessa criança, ela nem entende por que você tá fazendo isso. E... Ai, gente, eu acho que me enfiei um trem no olho. Enfim, eu sempre me borro inteira. E você agredir essa criança, você tá trazendo verdades para a vida dela que são muito complicadas. Por exemplo, eu ouvi muito... que eu apanhei bem menos do que eu mereço. O que isso traz para você internalizar? Você merece sofrimento, você merece ser agredida, você merece que alguém te trate mal. Então, tipo assim, e você tá sofrendo pouco ainda diante de tudo que você merece. Então, quando aquela mão que deveria afagar, deveria proteger, ela começa a agredir, você coloca para sua criança que você
que tudo bem se uma pessoa amar e de vez em quando ela bater. Tudo bem de você estar num relacionamento onde você é agredido, onde a gente vê muito mais as mulheres sofrendo com isso, né? De ter um marido que bate, um marido que agride. Então, assim, se você ama a sua filha e você bate nela e você fala, a mamãe fez isso, o papai fez isso porque te ama. Porque tem essa parte também dos pais que batem, mas dizem que batem com amor, que conversam, que vão lá e que falam com o filho, olha, você só apanhou por causa disso. Eu vi até uma senhora pastora, que não convém citar nomes aqui, porque eu não quero arrumar confusão, falando numa situação em que ela agrediu a filha, ela e o marido bateram na filha, os dois. Penso eu que não foi um negócio muito... Meu Deus do céu, né? 2 pessoas batendo numa criança. Olha que lindo isso, né? Se fosse qualquer canto, se daria uma prisão aí por agressão. Mas como é criança, né, tá liberado. E aí que foram, e isso eu acho que era uma festa, pelo que ela contava, o enredo era uma festa, e que foram até um quarto e conversaram com ela e oraram com ela. Então, tipo, o Papai do Céu ainda tá permitindo fazer isso, né? Então, quando é essa mão que deveria amar, esse pai, essa mãe que deveria dar carinho e que ele tá batendo, ela tá mostrando que tudo bem, que faz parte do amor de vez em quando você sofrer, né? E aí, quando a sua filha cresce e entra num relacionamento abusivo, você não entende, mas o primeiro relacionamento abusivo que ela teve foi dentro de casa. Foi o que ela viu, foi o que ela entendeu como certo. Não dá pra falar e passar batom, né, gente? Mas eu já tô finalizando, tanto a maquiagem quanto o vídeo. Viram aí que, né, eu não sou muito boa na arte da make, não. Só pra garantir aqui nos vídeos. Então é o seguinte, só pra finalizar, só pra gente pensar um pouquinho, pra gente refletir, se você tá me assistindo, você é mulher, me responde. Você continuaria amando um homem que de vez em quando ele te bate porque você faz umas coisas que ele não gosta? E ele fica nervoso com você, fica chateado porque ele gostaria que você se comportasse de outra forma. E ele te bate, mas ele gosta de você, ele te protege, ele te dá tudo que você precisa. Você continuaria amando essa pessoa? Você continuaria falando bem desse homem aí para os outros? Você visitaria ele em dias especiais? Você ligaria para ele, ficaria ansiosa por vê-lo? Eu acho que não, né? Então pense muito bem. O que você está ensinando para o seu filho, para sua filha? Será que o tipo de tratamento que você dá para o seu filho vai fazer ele querer voltar para sua casa aos finais de semana, passar as férias com você, incluir você na vida dele quando ele se tornar um adulto, quando ele for embora da sua casa? Pense bem, pense muito bem a respeito. Se você tratar as pessoas ao seu redor da forma como você trata os seus filhos, vai ficar tudo bem ou você vai parar na frente da polícia? Pensa, acho que é muito importante a gente pensar sobre isso. E eu quero muito que você me fale se você gostou desse formato de vídeo, se vocês gostarem. Gente, não me cancela se vocês não forem a favor do que eu falei aqui. Pode deixar a sua opinião aqui, eu não vou me ofender, eu entendo que tem muita gente que pensa diferente, mas eu quero saber a sua opinião sobre esse assunto, tá? E se você gostou desse formato de vídeo, comenta também, tá? Segue a gente lá no Instagram, a página @mãesoueu1. E se você não está inscrito aqui ainda, se inscreve, tá? E compartilha esse vídeo. Ajuda a gente aí a divulgar o canal. Muito obrigada pela sua companhia. Beijo e até o próximo vídeo.